Eu quero contar algo que aconteceu da parte de Deus, algo que estava escondido, porque muita gente já tem noção do que está acontecendo e o que nos espera, nem quem sabe nos próximos dias ou num futuro muito próximo, que eu creio que está muito perto. Tive uma revelação muito assustadora a respeito de um personagem americano que inclusive foi considerado um dos grandes presidentes que os Estados Unidos já teve, um dos mais carismáticos, ou seja, Barack Hussein Obama, ele mesmo. Quero contar uma revelação profunda que eu tive da parte de Deus a respeito sobre Barack Obama. Eu estava deitado e eu acabei de acordar. Ao acordar, eu tive uma visão, o qual o Senhor me levava. Eu via o planeta Terra, né, o globo, ou seja, aquela bola, aquele círculo no espaço. Aí de repente o Senhor fala para mim: filho, presta atenção que algo vai acontecer. Aí eu comecei a ver uma cobra, e essa cobra começava a dar voltas em volta do globo, ela dava voltas, e o Senhor falou para mim: filho, vai prestando atenção a respeito do que vai acontecer. E eu falei: estou prestando atenção. Aí a cobra dava voltas, foi dando voltas, foi dando voltas. De repente, eu vi um corpo, dentro da visão, eu estava num lugar de guerra. Eu vi um corpo estirado no chão. E o Senhor falou para mim: filho, presta atenção nesse corpo. E eu prestei bem atenção. De repente, a cobra que estava dando voltas no globo, ele entra dentro do corpo daquela pessoa. E o Senhor fala para mim: filho, quem é esse que está sentado na cadeira? Gente, eu vi Barack Obama, com os meus próprios olhos, sentado na cadeira. E o Senhor falou para mim: filho, é ele é o anticristo, ele é o filho da perdição. O mistério da iniquidade já opera no mundo, olha isso. Então, gente, é uma revelação impressionante. E o que mais interessante na história é que o Senhor vem confirmando a respeito sobre a identidade do anticristo para muitas pessoas. A Bíblia fala que nada que não seja oculto, que não seja revelado. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar os teus servos, o segredo, os teus servos, os profetas. Então Deus, ele revela o profundo e escondido. Muitas pessoas já teve sonhos a respeito sobre Barack Obama. Tem uma moça em São Paulo que ela teve um sonho que ela estava no lugar, de repente ela viu no telão que Obama tinha morrido e ela gritava: gente, ele vai ressuscitar. De repente ele se levanta do caixão. Teve um judeu, ele é de Israel, ele teve uma visão, ele foi arrebatado nos céus, e o Senhor mostrava para ele a Terceira Guerra Mundial, Gog e Magog, ou seja, o que vai acontecer no futuro do Armagedon, e ele via Barack Obama se levantando nessa guerra, e ele falava que muitos iam ficar surpresos. Eu quero deixar aqui um versículo aqui na Bíblia a respeito sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Olha isso, gente. Seja revelado, ou seja, a Bíblia está falando de revelação, algo que está oculto, que está escondido. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto que se chama Deus, ou objeto do culto, a ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Gente, está confirmando a minha visão. Olha para você ver que coisa linda que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que o que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Gente, eu vi ele sentado com uma coroa. Quando ele se levantou, eu vi ele sentado. O Senhor falou para mim: filho, quem é ele? Eu falei: Senhor, aquele é Obama. Olha isso. E tem mais versículo a respeito sobre o homem da iniquidade, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Gente, eu estou vendo aí uns vídeos falando que o Silas Malafaia está falando a respeito do chip e tal, e ele é a favor e tal. Ele disse que ele está falando que o espírito do anticristo não está na terra. Na Bíblia dele está falando isso, pois na minha Bíblia está falando que o mistério
da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo já está na terra e já está vivo e já tem idade suficiente, ou seja, já é conhecido diante da sociedade, né? E para deixar vocês ainda mais assustados, né, que a minha maneira aqui é de alertar vocês, ou seja, eu fiz esse vídeo para alertar vocês, eu fui tocado. Eu quero ler aqui uma pesquisa a respeito sobre o nome de Barack Obama. Eu quero que vocês pesquisem depois no Google, tá? A respeito sobre o significado do nome Barack Obama. Olha isso. O nome Barack Hussein Obama tem origens no Oriente, sendo as principais de origem hebraica e árabe. O primeiro nome, Barack, tem origem tipicamente hebraica judaica. O segundo nome, Hussein, mostrado na quarta comprovação como segundo rei Hussein, tipicamente de origem árabe. O terceiro Obama é de origem na África e tido como de origem africana. O mais comumente usado e divulgado é simplesmente Barack Obama. O interessante é que esses dois nomes deles são de origem hebraica e têm significado biblicamente, chama muita atenção, pois o primeiro nome, Barack, significa raio, relâmpago, e o segundo nome hebraico, Obama, significa das alturas pela Bíblia. Sabemos que o nome é muito valioso, principalmente o primeiro, pois diz e reflete muita coisa da pessoa que o possui. Um dos exemplos clássicos de um nome de Jacó, que significa aquele que suplanta, que engana, que vence, que após brigar com Deus e pedir para ser abençoado, teve um nome mudado para Israel, que significa que governa com Deus. Confira o significado dos nomes, dá uma olhada para vocês verem o significado do nome de Jacó. Jacó teve um nome mudado para Israel, se tornou pai da nação de Israel, que Deus escolheu para governar. Juntamente com ele, como todos já sabemos, agora vamos analisar abaixo detalhadamente a origem do primeiro nome Barack. Agora vejamos detalhadamente o significado do nome Barack, com algumas variações em algumas regiões. Olha só, variações do nome inglês Barack, significa Lightning, que traduzido para o português é raio, relâmpago. Confira em alguns sites em inglês, versão em português, a palavra Barack, raio, relâmpago. Ou na Bíblia, Barack foi um guerreiro hebreu. Veja em Juízes 4, 1, capítulo 4, versículo 24. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Em outra versão, em árabe, Barack foi abençoado. Apesar de não me interessar para essa análise em árabe, o nome Barack tem um bom significado, o suficiente para ele ser bem visto pelos muçulmanos do mundo árabe. Então, eu quero que vocês deem uma pesquisada, eu não vou me estender aqui não, porque o vídeo aqui já passa de mais de 8 minutos, né? A Bíblia fala que nada que não seja oculto, que não seja revelado. Muita gente está tendo sonhos a respeito sobre Barack Obama. Eu tive essa visão, essa grande revelação da parte de Deus, foi no dia 17 de abril de 2016. E graças a Deus, Deus está confirmando. Eu tive, depois de um ano depois, olha para você ver que coisa interessante, foi na madrugada, eu não me lembro do dia, foi também no mês de abril, só que foi em 2017. Eu tive um sonho que eu vi Barack Obama com a coroa e com a roupa escrita em inglês, Rei dos Reis. E ele estava com a coroa e uma voz me disse e falou assim, ele está perto de assumir o seu reinado. Então Deus está confirmando. Então eu quero que vocês analisem bem, pesquisem a respeito sobre o significado da palavra Obama e também que ele já foi chamado de anticristo várias vezes na maior cara dura quando ele discursava. Aquele homem odiava Israel. Aquele homem queimou mais não sei quantas Bíblias. Ele queimou milhares e milhares de Bíblias. E ele perseguia demais os cristãos. Você só pode olhar aí o que aconteceu nessa guerra na Síria, na época que ele tomava conta do governo. Então, gente, era só isso. Tenha a todos uma excelente tarde de sábado e fica na paz.